Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Por aqui, professor Daniel Barros. Bem, vamos seguir então trabalhando com divisão de números inteiros, né? Alguns conceitos aí desses números inteiros aqui, que são os números negativos. A gente vai ver então, né, a versão 2 para finalizar aí e reforçar este conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Colocar o PowerPoint. F5. Bom, divisão de números inteiros. Deixa eu ver se ficou. Acho que tá bem. Acho que vai ficar bom. Então vamos lá. Aqui. A divisão é uma operação, você já sabe que a divisão é uma operação inversa da multiplicação. Por exemplo, aqui, né? Vou trazer alguns detalhes aqui para você relembrar. Olha, tenho aqui, tá? 12 divididos por 3. Que número que multiplicado por 3? Que número que multiplicado por 3 dá 12, ó. Que número que multiplicado por 3 dá 12? É 4. Então, se eu pegar 4 vezes 3, dá o meu número 12, né? Até porque 4 vezes 3 é igual a 12. Então, notem que a divisão é o inverso da multiplicação. 1,4 divididos por 0,7 dá 2. Por quê? 2 vezes 0,7 dá 1,4. Podemos até fazer esse algoritmo, ó. 0,7 vezes 2. Olha lá, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1, 1. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, tá? Então a gente comprova esses detalhes. Usando essa mesma ideia, tá? A gente vamos efetuar as divisões envolvendo os números negativos. Tá? Então, olha lá. 30 divididos por 5 negativo. Sinais diferentes na divisão, note que o 30 é positivo e aqui é negativo, a resposta sempre dá negativo. Tá? Até porque sinais iguais na multiplicação, ó, 6 vezes 5 dá positivo. Então, sinais iguais na multiplicação dá positivo, dá o 30. 16 divididos por mais 8. Sinais diferentes na divisão. Sinais diferentes na divisão dá sempre negativo, né? E sinais diferentes na multiplicação também dá negativo. Então, 2 vezes mais 8 dá o menos 16. Sinais iguais na divisão dá sempre positivo, por isso que esse número está sem o sinal. Quando o número está sem sinal, se entende que ele é um número positivo. Ele é um número positivo. Menos 4,5 divididos por 1,5 dá 3. Por quê? 3 vezes menos 1,5 dá os 4,5 negativo. Então, para relembrar, né? Resumindo, então o quociente entre dois números de mesmo sinal é sempre um número positivo. Professor, o que é quociente? Né? Muitos matemáticos trazem essa palavra quociente. Lembrem, quociente é uma divisão entre dois números. Tá? Quociente é uma divisão entre dois números. E o quociente de dois números de sinais diferentes dá um número negativo. Então, para fins de regra, na multiplicação e divisão, sinais iguais sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo. Tá? Fazer alguns exemplos, então. 5,4 divididos por 3,6. Já vou analisar o sinal. O 5,4 é positivo e o 3,6 é negativo. Então, a resposta eu sei que vai ficar negativa. Como é que eu divido números com vírgula, os chamados números decimais? Bom, divido normal. Vou dividir 5,4 divididos por 3,6. Primeira coisa que tem que ver é se as casas estão igualadas. É uma casa após a vírgula. Tem uma casa aqui e tem uma casa aqui, então eu posso até esquecer da vírgula. Né? Posso vir aqui e esquecer da vírgula e dividir 54 por 36.
54 divididos por 36 dá quanto? A dica que eu dou é o seguinte, vamos olhar o número 5. Vamos olhar o número, tem que pegar o 54, né? Vamos olhar o número 5 e vamos olhar o número 3. Que número que multiplicado por 3 chega perto do 5? 2 vezes 3 dá 6, passa, né? Então vai ter que ser uma vez. Multiplicamos 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Subtraímos. 4 dá para tirar 6? Não, fica valendo de 14. E aqui fica valendo de 4. 14 menos 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. 4 menos 3, 1. Este resultado de resto tem que ser menor que aquele número lá. Para seguir dividindo, coloca-se uma vírgula na resposta e um zero aqui. 180 por 6. Vamos pegar o 13 e o 18. Que número que é multiplicado por 3 dá 18? Né? Você vai me dizer 6. Realmente, 6 vezes 3 dá 18. Só que tem um 6 antes. Então vamos abaixar 1. Vamos botar um 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. Então eu tenho aqui, né, resto 0. Então a resposta de 5,4 menos 13,6, já botei o sinal da resposta, e a resposta é 1,5. Tá bom? E na divisão de fração, né? Divisão de fração, são duas maneiras. Ou se multiplica em cruz, ou se multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente transforma ela na multiplicação. Como assim? Ou eu multiplico assim, este número com o de baixo e esse número com o de cima. E é uma multiplicação. Sinais iguais são, na divisão, sinais iguais são positivos. E eu multiplico nessa ordem. Primeiro aqui para baixo, depois segundo aqui para cima. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 3, 24. Tá? 24. Bom, se der para simplificar, eu simplifico. Como assim simplifica? Sim, nota que o número 15 e o número 24 ainda dá para dividir por 3 os dois, né? O que é simplificar, então? Quando eu consigo dividir o numerador e o denominador por um único número. 15 por 3 dá 5 e 24 por 3 dá 8. Então a resposta dessa divisão é 5/8 positivo. E aí então, vamos começar com uma lista de exercícios, tá? Eu vou fazer aqui a letra E, F, G e H da 61, você vai fazer a letra A, B, C e D assim que eu liberar. 40 divididos por 5. Primeira coisa que eu posso decidir é o sinal. Sinais são iguais, são diferentes? São diferentes, então já bota o negativo. Bota negativo. Pensa comigo, que número que multiplicado por 5, um número que multiplicado por 5 dá 40. Na tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 7, 35. 5 vezes 8, 40. Opa! Então, quer dizer que 8 vezes 5 dá 40, então 40 divididos por 5 dá 8. Aqui, os números, os sinais são positivos ou são negativos? Os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Se o sinal é igual, a resposta é positiva. 12 divididos por 3. Né? Que número que multiplicado por 3 dá 12? Vamos olhar na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ó, encontrei o 4. Então, aqui a resposta é 4. 64 divididos por 8. Sinais são iguais ou são diferentes? Sinais são diferentes. Então, a resposta é negativa. Que número que multiplicado por 8? Então, eu sempre pego o número menor e pergunto. Que número multiplicado por ele dá 64? Vamos ver. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 5, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Né? 8 vezes 7, 56. E 8 vezes 8, 64. Então, importante saber a tabuada e ajuda a fazer também a divisão. Não é?
24 divididos por 12. Sinais são iguais, são diferentes. 24 divididos por 2. Sinais são iguais, são diferentes. São iguais. Bom, a divisão por 2 eu pergunto, qual é a metade desse número? Qual é a metade de 2? É 1. Qual é a metade de 4? É 2. Então, 24 divididos por 2 é 12. Tá bom? O que mais? Escreva no caderno, qual é a metade de menos 100? Bom, metade de 100 é 50. Só que cuidado, a metade de 100 negativo. Então a metade é 50 negativo. Cuidado com essa pegadinha. A quarta parte de menos 100. O que é a quarta parte? Então, ó, meio. O que é meio? É 1 dividido por 2. O que é terça parte? É a parte divididos por 3. O que é a quarta parte? É a parte divididos por 4. Quem é a parte aqui? É o 100. Então aqui seria o quê? Menos 100 divididos por 4. Quantos é? Pegando 100 divididos em quantas partes, quanto que ele fica? Ele fica em 25, né? 4 partes de 25. 25, 25, 25, 25, que fecha o 100. Como ele é negativo, vai ficar negativo. Qual o quociente? O que é quociente? Qual o resultado da divisão? O que é quociente? É um número dividido pelo outro. Vamos lá, então. 120 divididos por 3. São iguais ou são diferentes os sinais? São diferentes, dá negativo. Quanto que dá os 120 divididos por 3? Eu pego o 12, e número que é multiplicado por 3 dá 12. Você vai dizer 4. 4 vezes 3 é 12, realmente, sobrou 0. Quando eu abaixo esse 0, eu boto na resposta. Então, 120 divididos por 3 nada mais é que 40. Tá? Negativo. Quanto que é 48 divididos por 48? Sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Então a resposta é positiva. E 48 divididos por 48, os dois números são iguais. Isso dá 1. Né? Tem 48 balas para dar para 48 pessoas. Cada pessoa vai receber uma bala. E 160 divididos por 20? Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então a resposta é negativa. Bom, aqui já tem até uma dica, né? 160 divididos por 20, quando eu tenho um 0 aqui e um 0 aqui, eu posso tirar da resposta já. Ficou mais fácil agora. 16 divididos por 2, né? 16 divididos por 2, tá? 8. Dá 8. 8 vezes 2 dá 16, tá? E para nós finalizar, vamos pegar alguns números decimais. Calcule no caderno. 38,6 divididos por 2. Então, primeira coisa é saber se os sinais são iguais ou são diferentes. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, a resposta dá negativa. Então, vamos fazer aqui. 38,6 divididos por 2. Primeira coisa que eu tenho que ver se os dois números estão igualados às casas decimais. Aqui tem uma casa depois da vírgula. Aqui tem alguma? Não, então eu vou botar uma vírgula e um zero. Feito isso, eu esqueço as vírgulas. Igualei os decimais, posso até pegar para mim não atrapalhar e esquecer as vírgulas. Pagou 6. 8,6, esqueci a vírgula. Ficou 386 divididos por 20. Vamos pegar o 38. Né? 2 vezes vai dar 40, então vai ter 1 vezes 20. Sobrou 8, sobrou 1. Sobrando 18, abaixo 6. Abaixo 6. Tá? Bom, 186 por 20. O 18 por 2, que número que é multiplicado por 2 dá 18? Dá o 9. Então 9. 9 é 0, 0. 9 vezes 2, 18. Vai sobrar aqui quanto? Vai sobrar 6. Para seguir dividindo, coloca uma vírgula e coloca um zero, porque não tem mais número para baixar. Né? Coloca uma vírgula e coloca um zero. 60 por 20. Que número que é multiplicado por 2 dá 6? É o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Sobrou nada. Então a resposta aqui é 19,3. Tá? Este aqui. Vou fazer esse aqui. A cor da caneta.
Falei, meu pad tá um diferente aqui, eu andei formatando meu computador, mas tudo bem. Vamos lá então, ó. 1,24 divididos por 0,004. Olha só, quantas casas decimais tem aqui? 3. E aqui tem 2, se lembrem? Primeira coisa, igualar as casas decimais. Ou tem mais um zero ali. E agora? Posso esquecer as vírgulas. Posso esquecer essa. Posso esquecer essa. O que eu tenho então? Notem que eu tenho o número 1.240 divididos por 4, porque esses zeros aqui não vai contar na divisão. Tá? Então, vamos lá. 12 por 4 é 3. 3 vezes 4 é 12, sobrou nada. Abaixo 4. 4 por 4 é 1. 1 vezes 4, 4, sobrou nada. Cuidado, tem que abaixar o zero. Quando eu abaixo o zero, eu coloco aqui na resposta. Então, esse número aqui é o 310. Eu não analisei o sinal antes, né? Vou analisar agora. Sinais são iguais, são diferentes. Sinais são diferentes. Então a resposta é negativa. Resposta negativa. Tá? Pessoal, então é só para a gente reforçar de novo essa ideia aí de números inteiros, né? Com números decimais, frações, algumas regrinhas, tá bem? Para você então fazer novamente, né, exercitar esta propriedade e saber aí essa regra de sinal. Bem? Tenham todos aí uma ótima semana, né? Mantenha o foco nos estudos aí. Eu volto a qualquer momento aí com mais matemática. Um abraço e tchau, tchau.